capítulo 7, versículo 23 e 24 do livro do profeta Jeremias, segmento do nosso estudo. Eu estava hoje pela manhã e pela tarde dando mais uma estudada, meus irmãos. É muita coisa para passar para a igreja, muita não. São assuntos necessários que vai enriquecer a nossa vida cristocêntrica na presença do Senhor, por intermédio da sua poderosa palavra. Quantos acharam, digam amém. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente ou adiante. Senhor, quero me apresentar-me uma vez mais ao trono da tua glória. Na qualidade de servo, quero pedir a tua bênção sobre a minha vida. Senhor meu Deus, glorifica o teu nome. Glorifica, meu Deus, a excelência da tua grandeza através desta mensagem. Ó Deus, como o Senhor, meu Deus, tem falado a cultos de ensinamento aqui, eu te peço uma vez mais, continua falando. Usa-me, meu Deus, uma vez mais como porta-voz, meu Deus, do Senhor. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, bem como ao Pai e ao Filho, esta mensagem. Quero te apresentar, meu Deus, a irmã Érica, a qual, meu Deus, está indo para a UPA, quando o seu esposo, meu Deus, pediu liberação para levar a mesma ali. Ó Deus, vai na frente, resolve, Senhor, até mesmo antes de chegar na UPA, que o Senhor venha curar a tua filha, e o teu filho venha testemunhar da tua obra curadora a caminho, meu Deus, daquela UPA. Senhor, se não for da tua vontade dela ser curada, meu Deus amado, neste exato momento, mas tu és um Deus que pode, meu Deus, curar ela de forma, meu Pai celestial, quem sabe amanhã, meu Deus, mas tu és um Deus que nós rogamos ao Senhor, que o Senhor venha curar, meu Deus, a tua filha, porque tu és o Deus que cura, um Deus que restaura. Se receba a nossa gratidão. Amém e amém. Meus amados irmãos, a temática como segmento: quem tu dizes que és, um progressista ou um regressista? Semana passada nós estávamos falando acerca do que tange ao povo de Israel e ao Senhor. Um desígnio que nenhum de nós, eu afirmo com muita propriedade, um desígnio que nenhum de nós temos como medir o interessante é que às vezes nós queremos medir as nossas formações de pensamentos com as do Senhor,
Deus ele nos direciona para certas localidades para executarmos certas ações a mandado dele, e nós muitas das vezes queremos tomar a decisão como independentes, achando nós que somos pessoas que não dependemos de Deus, achando nós que somos donos de nós mesmos, mas no entanto, até os dedos que são manuseados, existe uma comanda do nosso cérebro. E quando Deus ele propriamente se apresenta ao povo de Israel, dando a eles a evidência do que ele queria para com o povo de Israel, o melhor, Deus sempre queria apresentar ao povo de Israel, mas infelizmente o povo de Israel, e muitas vezes contrariava as ações benéficas da parte do Senhor. A pior coisa que tem no mundo, meus queridos, é um pai, uma mãe, um líder, é ser contrariado. Tenho falado muitas das vezes aqui nos cultos e exemplificado que nem um pai, nem uma mãe, quando dá um conselho ao filho, ele quer o mal para o filho que ele está dando conselho. E o interessante, meus irmãos, é que a Bíblia Sagrada relata algo interessante, onde o próprio Jeremias dizendo com muita propriedade acerca do que o Senhor estava apresentando ao povo de Israel no que tange a palavra ordem. E por ser um povo infelizmente desordenado, eles não tinham a responsabilidade de atentar para com o pronunciamento de Deus. E o homem muitas das vezes aqui nessa terra dos viventes, eles querem que Deus venha obedecer a ele, eles querem que Deus venha se submeter a ele, eles querem que Deus não tarde a petição dele. Deus faz isso, Deus faz aquilo, e tem que fazer. E fora aqueles que muitas das vezes até se distanciam do caminho do Senhor, botam a culpa em Deus. Aí você me faz uma pergunta: que culpa tem Deus? Nenhuma. O homem é que tem se comportado como culpado. O que aconteceu com Jesus foi culpa do homem, não foi culpa de Deus, presbítero Edilson, foi do homem. E aqui nós vemos, meus irmãos, o profeta Jeremias se expressando ao povo de Israel. Não era Deus personificado, não, era Jeremias como porta-voz de Deus, e o que saía da boca de Deus era a própria palavra de Deus, que no versículo de número 12, 21, vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ou seja, olha,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ei, eu sou o dono de vocês, eu sou o criador de vocês. Ainda que Deus não tivesse elegido, tido eles como eleitos, povo de Deus, mas se você olhar para o englobamento terrestre, tudo, meus irmãos, é do Senhor. Nós somos do Senhor. É basicamente assim. Isso daqui, vamos lá. Se dentro da tua casa tem algo que é teu, eu não posso chegar lá e mover, não, porque não é meu. O porquê que eu não posso mover? Porque eu não tenho legalidade de mover aquilo que não é meu. E Deus estava dizendo ao povo de Israel: vocês são meus. Eu sou o Deus que firo, eu sou o Deus que mato, eu sou o Deus que derrubo, mas eu sou o Deus que saro, eu sou o Deus que curo, eu sou o Deus que levanto. E Deus é um Deus permissivo. Ele permite acontecer certas coisas para a pessoa acordar para a realidade. E a temática é bem clara: quem tu dizes que és? E essa temática, meus irmãos, ela tem 3 sentidos. Ponto 1: Deus está perguntando quem é eu, quem é você. Ponto 2: se você é um progressista. Ponto 3: ou um regressista. Não adianta nós queremos medirmos forças com o Senhor, porque, meu irmão e minha irmã, nós somos pessoas constituídas por Deus e acabou essa conversa. Só que tem gente que se acha o bambambam, que se acha o tal. Mas não é porque nós somos tais pessoas que nós iremos exagerar o que somos, não, meus irmãos. Tem gente que abusa, irmão, vando da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ei, meu irmão, cuidado. É muito intenso o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas nós não devemos abusar, porque Ele também é justiça. Aí quando Deus cobra, quando Deus puxa, a homem começa a reclamar, a homem começa a contestar. Deus nos apresenta uma demanda e nós não nos submetemos à demanda dele, porque nós preferimos escutar ele e não ouvir, preferimos termos um coração maligno do que ter um coração benigno, preferimos nós vivemos uma dureza de coração do que um coração aquebrantado. Aí eu te faço uma pergunta: o que o homem ganha com isso? Absolutamente nada. Infelizmente tem pessoas que ainda precisam acordar para a realidade. A realidade, meu irmão e minha irmã, está pautada na palavra.
A palavra não mudou. Deus não mudou. Quem muda, infelizmente, é o homem com seus comportamentos insignificantes. E detalhe, o nosso Deus Ele sabe com muita precisão o que acontece nas nossas vidas por permissão dEle. É que para nós tomarmos uma certa iniciativa de simancol e voltarmos, meus amados irmãos, para um hábito que venha glorificar o nome dEle. Era para o povo de Israel sofrer as consequências? Era para o povo de Israel viver o melhor da terra, em todos os sentidos, dia a dia, anualmente, mas por conta, meus irmãos, de sua vã maneira de viver, eles batiam de frente com a lógica e sofreu as consequências. O que me chama a atenção, sabe o que é, meus irmãos? É que a gente quer ser uma coisa, é basicamente assim. A pessoa quer ser formada, só um exemplo, exemplificando. A pessoa quer ser formada em uma das áreas secular, mas ela não quer sofrer as consequências de estudar, de pagar o preço de um verdadeiro de um verdadeiro futuro médico, de um verdadeiro futuro advogado. Não quer. Ele quer ter aquele jeitinho brasileiro. Aí a pessoa, na verdade, ela quer ser tida como um cristão aprovado pelo Senhor, onde o tal comportamento é totalmente ao contrário, porque ele não se esforça. Ele não tem aquele princípio de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher, a qual o Senhor aponta o dedo e afirma aquilo que de fato somos. Para Deus apontar, meu irmão e minha irmã, com definição, faz necessário nós atentarmos para esta verdade. E esta autoanálise nós temos que fazer constantemente no nosso dia a dia. Porque o que Deus falou com o povo de Israel, que isso foi sério, mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvido à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Hoje a gente vê, meus queridos, as pessoas passando poucas e boas, como diz o ditado popular, comendo aquilo que não era para comer, vivendo um sentido da vida que não era para viver,
Aí como é que a pessoa quer testificar deste Deus? Como é que você diz ser abençoado se você vive uma certa maldição? Aqui nós pregamos um dia desse aqui: hoje eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Entenda, se você procurar a bênção, Deus vai te abençoar. Se você buscar salvação, Deus vai te salvar. Se você buscar santidade, você vai viver uma vida em santificação. Se você buscar a Deus, você vai encontrar o Senhor. Você vai. Se você trilhar no caminho da retidão, tu vais ter uma vida reta na presença do Senhor. E detalhe, meus irmãos, nós podemos titubear muitas pessoas, mas a Deus ninguém titubia de jeito nenhum. Ninguém engana a Deus. Nunca enganará. Se nós atentarmos para esta palavra ordem, uma coisa é eu falar de mim, a outra coisa é eu falar de Deus para você. Quando nós folhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos com propriedade o Senhor se apresentando ao povo de Israel. Entenda, no Velho Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê o Senhor Jesus se apresentando ao povo, mostrando o caminho da salvação. E Jesus sempre testificou do Pai. E quem deu como sucessor de Jesus sempre apresentou o Filho. O que o Filho fez, o que o Filho continua fazendo. Aí eu te faço uma pergunta: o que nós estamos fazendo? Nós estamos escutando ou nós estamos ouvindo? Porque se nós estamos escutando, nós não estamos, meus irmãos, obedecendo a ordem. Mas se nós estivermos ouvindo, nós estamos sendo obedientes à ordem de Deus. Porque aquele jovem rico, quando chegou para conversar com Jesus, ele só escutou Jesus, se entristeceu e se direcionou para outro caminho. E todos quantos que ouviram a Jesus se submeteram à voz de Jesus e foram beneficiados pela grandeza de Deus através de Jesus. E detalhe, quando Jesus ele escolheu os 12 discípulos, porque existe dois tipos de discípulos: os escolhidos por Jesus e aqueles que seguem a Jesus só por espectador. Eu te faço uma pergunta: será que nós somos de fato escolhidos pelo Senhor Deus? Porque os espectadores, eles têm a facilidade de abandonar. Mas quem é escolhido por Jesus, ele permanece. Ele não se isenta, independente de qualquer coisa. Jesus disse, como lá em João 6:60, quando ele pregou, falou da dureza. A Bíblia diz que muitos abandonaram porque o sermão era muito pesado.
e sendo pesado, abandonou Jesus. Jesus olhou para o discípulo: e aí, vocês vão ser? Não, Senhor. Jesus: pô, para onde iremos nós, se a palavra da verdade está em ti? Se a palavra da verdade, meus irmãos, estivesse em Deus de fato, eu tenho certeza que está em Deus. Louvado seja o nome. O pior que o homem não tem olhado a palavra da verdade como verdade vindo da própria boca de Deus, a boca do homem não, meu irmão. Louvado seja o nome disso, porque era Deus que estava usando Jeremias naquele tempo, mas o povo não queria. Infelizmente tem pessoas que não querem ouvir a própria verdade vindo da boca de Deus. Sabe por quê? Porque o que eles querem ouvir é aquilo que vem a satisfazer seu bel prazer. Mas todos quanto que ouvem a voz do Senhor como instrução, aleluia, como delegação, como fundamentação, pode vir o que vier, mas ele permanece fiel na presença do Senhor. Aí eles têm tido como ordem, tem ela como ordem. Se hoje nós fazermos uma pesquisa, estatisticamente, nós iremos ficarmos surpresos, porque o homem, infelizmente, ele tem se submetido muito pouco às ordens do Senhor. Como falo aqui, repito uma vez mais, toda vez que for dado oportuno, irei mencionar isso como exemplo, onde a Bíblia fala dos 3 tipos de Senhor. Agora, quando o Senhor, homem, fala, bate o martelo, o homem se cala, o homem se submete, ele faz. Aí sabe o que ele faz com esse tal comportamento? Ele menospreza a ordem do Senhor dos Senhores e a ordem do Filho de Deus. Mas lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Meu irmão e minha irmã, se o Senhor falou que iria ser com o povo de Israel no deserto, por que o povo de Israel ficou desconfiado daquilo? O interessante, sabe o que é? É que todas as vezes Deus providenciava, supria, abençoava, guardava, livrava. Aí o povo de Israel era tão cego que ainda murmurava e queria voltar. Eram verdadeiros regressistas. Ei, meu irmão, minha irmã, entenda. Por eles não darem ouvidos à voz do Senhor, Deus se enfureceu e disse: Moisés, é o seguinte, só 40 aninhos, viu? Vão morrer tudinho. Essa geraçãozinha aí vai morrer, porque não deram ouvidos. E quando a gente, meus irmãos, não dá ouvidos, as consequências vêm. E tem uma coisa, não adianta a gente querer pegar cursos de vida, porque esse curso que nós estamos querendo tomar é um curso que não está pautado na geografia de Deus.
ainda que seja, meu irmão e minha irmã, aos teus olhos, uma transição não muito boa, mas vá, que Deus vai cuidar de você. Faça, que Deus, Ele vela pela tua vida. O problema é que nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, nos submetermos segundo as nossas ideologias. Aí Deus pergunta hoje para você e para mim: quem eu sou? Quem é você? Quem diz que tu és? Porque quem é obediente à voz do Senhor é diferente. Ele tem história para contar. Quem de fato, meu irmão, está aqui na Bíblia Sagrada, quem de fato faz parte do povo de Deus, ele tem história com H maiúsculo para contar da provisão do Deus que fez os céus e a terra. E não é história de caronchinha, não. E nem história de tristeza, não é história de alegria. Porque é Deus que disse ao povo de Israel: ei, vocês são meu povo, vocês são a minha nação, mas para vocês serem beneficiados pela minha mão, pela minha presença, permaneçam na trajetória que eu vos ordenei que vocês venham transitar. Aí tem horas da vida que a gente passa, o ser humano passa por um certo deserto da vida, achando ele que não vai ter provisão, achando ele que não vai ter solução, não vai ter resposta. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele não cumprirá. Ei, Deus, ele cumpre com a sua palavra. Deus, na verdade, ele se isenta. Tem uma coisa, eu vou aplicar uma coisa aqui. Deus não é um Deus enrolado, não, viu, pastor Delmir? Não, irmão Ismar. Não. Ele não enrola ninguém. O nosso Deus é um Deus direito. Tá? Mas é justamente essas questões que na lógica humana não está dando certo, não está apertado, mas não te preocupa não, meu querido e minha querida. É justamente nessas ocasiões que a gente vê a mão do Senhor agindo em nosso favor. Estava lá os soldados doidos para ter posse do povo de Israel, e eles viram ao povo de Israel, foi ver com seus olhos que as águas fizeram eles não ver mais, se afogaram, e o povo murmurou. Aí Deus disse assim: Moisés, Senhor, fala para esse povo marchar. E eles marcharam. O interessante é que quando o povo já estava lá embaixo, Moisés lá em cima, olha a expressão de Deus: Moisés, o teu povo, olha aí, meu irmão, se você for olhar na história, você vai ver. Abra a tua Bíblia rapidamente no livro de Êxodo, só para você entender o que Deus está dizendo aqui. Irmão, está aqui, eu nem estou usando esboço. Deus está indo para outro rumo aqui, que só Ele sabe porque que Ele está dizendo isso para você e para mim na noite deste dia. Olha o que Deus está dizendo aqui para você e para mim.
Livro de Êxodo, capítulo 3. Versículo 7. Leia aí, presbítero Edilson. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Pronto. Repete de novo, presbítero. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Vi a aflição do meu, não é isso? A aflição do meu povo? É porque a sua tradução é aflição. Vi a aflição de quem? De quem? Do meu povo. Olha o que diz aqui, Jeremias 7, 23. Dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Não é isso? Muito bem. No capítulo 3, versículo 7 de Êxodo, vai dizer o Senhor a Moisés que o povo dele estava clamando, aflito. Não foi assim? E quando Moisés estava no monte, Deus disse: desce, porque o teu povo se corrompeu. Está vendo aí? Uma hora Deus disse para Moisés que o povo era dele. Outra: ei Moisés, o teu povo corrompeu. Então não adianta a gente pegar, meu irmão e minha irmã, dizermos o que nós somos, porém o Senhor nos vê diferente. Mas na medida que nós nos comportamos adequadamente com as Sagradas Escrituras, ei meu querido, aí sim seremos chamados de povo de Deus. Porque o povo, entenda, nós só iremos sermos constituídos povo de Deus é quando nós permanecemos diante da presença do Senhor. Pode vir o que vier, meu irmão e minha irmã, mas aquele que perseverar até o fim, mas é aquele que perseverar. Deus nunca iria mandar Moisés descer se o povo de Israel, com tal pronunciamento que o teu povo está corrompido. Não, pelo contrário, ele só disse Moisés: o teu povo está corrompido porque o povo transgrediu. E você acha, meu querido? Ei, entendo o que Deus está dizendo para você e para mim aqui. Deus não vive de aparências. Não. Detalhe, por Ele não viver de aparência, Ele não quer que nós venhamos viver também de aparência. Uma coisa é eu estar aqui aparentemente perante vocês, e aqui dentro. Não adianta você e eu dizermos que somos cristãos, mas o Egito ainda continua dentro de mim e de você. Aí eu te faço uma pergunta. Façamos uma pergunta para nós. Quem dizes que somos nós? Será se eu posso ser chamado hoje?
Será se você pode ser chamado hoje? Se nós podemos sermos chamados hoje povo de Deus? Namacaia soreba handacaia sé. O que vai designar perante o Senhor e comprovação. E detalhe, meu irmão, detalhe: os nossos desígnios têm que estar pautado em Deus, para Deus poder pronunciar o meu nome e o teu nome no meio da sociedade. Espera aí que você vai entender o que Deus está dizendo para você, para mim hoje. Ei, quando Deus disse para Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, não foi ninguém que engrandeceu o nome de Abraão, foi o próprio Deus que engrandeceu o nome de Abraão. Bendito seja o Cordeiro que vive para todos sempre. Quando nos comportamos de forma adequada perante Ele, Ele faz as pessoas nos ver lá fora como homens e mulheres de Deus, e essas pessoas vão dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus, e faz parte do povo de Deus. Quando eu falo que não adianta a gente querer dilumbrar Deus, olha que Deus, você vai entender o que Deus está dizendo aqui para você e para mim hoje. Isso aqui é uma conversa entre Deus e o homem. Eu vou ler o que eu li o ano passado. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Vamos lá. Você prestou atenção aqui da conversa de Deus a Jeremias? Ele só deu um título para Jeremias porque de fato ele conhecia a Jeremias após o seu nascimento e o futuro do seu nascimento. Pastor, me explica melhor. Eu vou te explicar, meu irmão. Ele podia bater no peito com propriedade e dizer o que ele era. E detalhe, ele disse: olha, Jeremias, eu vou te dar essas nações. Que nação é essa, pastor Endes? Vou te explicar. Nação Jerusalém, Judá, Babilônia e egípcia. Toda Jerusalém, todo Judá, a tribo de Judá, Babilônia e Egito. Ei, Jeremias, eu estou te dando esse povo para você se endereçar a eles e você testificar quem é você para eles. Peraí, meu irmão, você vai entender. Se você prestar atenção, existe 4 tipos de nação. Essas 2 nações aqui eu fico calado: Babilônia e Egito. Mas, meu irmão, Jerusalém e Judá, pelo amor de Deus. E quem eram essas pessoas aqui, meus queridos? Eram pessoas que eram tidas povo de Deus. Uma coisa é você se endereçar para uma pessoa que não tem conhecimento. A outra coisa é você se endereçar para a pessoa que tem conhecimento, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí tem muita gente que bate no peito e diz o que ele é, meu irmão, pelo amor de Deus.
Vamos ver se você de fato está pautado dizendo que aquilo que você é pela palavra, é ela que vai te dar o diagnóstico verdadeiro. Aí Deus, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu te constituí como profeta das nações. Vai lá, porque tu é o meu exemplo real. Demonstra para eles, Jeremias, como eles têm que se comportar, como eles têm que se adequar. Sabe o que foi que aconteceu? Se levantaram furiosamente o povo de Deus contra Jeremias, presbítero Edilson. E Deus falou para ele, não foi? Ô Jeremias, vão fechar a cara. Versículo 5, se não me falha a memória, é isso? Do capítulo 1. Versículo 5, para aqui para cima. 4, 5. Não é isso aqui não, espera aí. Veja aí. Olha o que Deus disse para ele aqui, ó. Versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. É assim, e o povo diz que é povo de Deus. E, meu irmão, como é que eu sou titulado povo de Deus e eu me levanto contra quem Deus está enviando? Que negócio é esse? Há ou não há controvérsias? Uma coisa é você ir até a pessoa que não tem conhecimento e ela ficar insatisfeita com a tua pessoa. A outra coisa é você se endereçar a outra pessoa que se diz fazer parte de um povo que se chama povo de Deus. Por isso que Deus disse: olha, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. É complicado. E não adianta, meu irmão. Por que a Bíblia vai dizer assim? Jesus dizendo, falando, naquele grande dia: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas espera aí, por que vai haver essa expressão, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço? Eu chegar aqui, um exemplo, vamos supor que o pastor Delmiro é Jesus. Não, eu conheço, você conhece. Não, eu não te conheço. É quando a gente bate no peito, meus irmãos, e dizemos que somos, porém o nosso comportamento, as nossas atitudes para o Senhor é desconhecida. Não, isso eu não conheço não. Eu te conheço se você de fato fizesse a minha vontade. Eu te conheço. Olha o que Davi disse. Ainda estou indo, quem tu diz que és? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por adiante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir.
Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Por que eu estou lendo esse salmo aqui para os meus irmãos? É uma característica dos meus irmãos, é uma característica do homem. Qual característica? Dele se vitimar. Outro ponto nesse salmo que eu quero aqui aplicar. É quando o homem reconhece que ele está errado e ele carece da ajuda do Senhor. E quando eu coloquei o primeiro ponto acerca da vitimação, é quando o homem ele querer se sair e não achando ele que não tem culpa nenhuma. E você vê aqui que o salmista Davi, com propriedade, ele expressou todas as suas evidências perante o Senhor, e sabendo o salmista Davi quem era o Senhor. E tem gente que infelizmente não conhece nem o Deus que ele serve. Sabe por quê? Porque o egocentrismo fala mais alto na vida dele. E por ele ser egocêntrico, ele não reconhece que ele está errado, que ele precisa mudar. Mas bem-aventurado é o homem que reconhece que tais comportamentos que ele está cometendo não é favorável e se arrepende na presença do Senhor. Mas infeliz é aquele: Senhor, tu me conheces, Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha a diferença. Ah, Deus me conhece. Sabe como é que eu sou, meu irmão? Isso é uma expressão que Deus, Ele nem ouve. Mas quando Ele vê: Senhor, tu me conheces, muda a minha vida. Eu quero ser um novo homem na tua presença, porque eu faço parte do teu povo. Eu quero morar no céu. Se eu não tenho dado ouvidos à tua voz, eu te peço que eu venha a partir de hoje aprender a dar ouvidos à tua voz. É assim que temos que nos comportar perante o Senhor, meus irmãos. Davi teve muitos erros, mas ele se submetia a Deus em reconhecimento do que ele era, um homem perfeito, e entendia Deus como perfeito. E detalhe, prova-me na Bíblia Davi colocando desculpas em cima dos seus erros. Davi nunca se vitimou. Essa oração aqui não é uma oração dele se vitimar, não, meu irmão. Pelo contrário, de arrependimento. Nunca. É o mal da sociedade nos tempos atuais. Querer se vitimar.
Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ah, meu irmão, quando ele fala assim, a cabeça de Davi passava por turbilhões. E assim vai, cada ponto ele começa aqui a apresentar. Ele disse: não havendo ainda palavras alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Porque às vezes ele não tinha força de expressão, mas o seu coração gemia. Sabe o que é isso aí, meu irmão? É um povo, é um tipo de povo que precisa existir da igreja nos tempos atuais. Semana que vem iremos falar sobre uma titularidade em um revisionamento favorável ou desfavorável. Amém? Em nome de Jesus, fiquemos de pé. Amanhã, reunião para todos os irmãos. Para todos os irmãos. Aguardo os irmãos aqui amanhã, às 19 horas. Temos uma longa conversa